Eu tenho certeza que tu conhece alguém que tem um imóvel, uma casa que está parada há anos sem vender. Sabe aquela casa que tem a plaquinha de vende-se, que sempre tem corretor de imóvel fazendo visita, mas a casa não vende por nada? Pois é, isso é uma realidade. Existem muitos imóveis parados no Brasil que não vendem. Em contrapartida, a gente sabe que tem muita gente ganhando dinheiro construindo casas para vender. A gente vê pessoas aí construindo casas que são vendidas muito rapidamente, botando muito lucro no bolso delas. Eu mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, na semana passada, eu acabei de vender uma casa que eu construí para vender, em menos de 2 meses após a conclusão dela. Então, nesse vídeo, eu quero te explicar o porquê existem casas que ficam anos paradas sem vender, enquanto que existem outras casas que são vendidas muito rapidamente. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui nesse canal, não deixe de te inscrever, ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos aí sobre construir para vender, construção financiada. Tô vendo que tu está assistindo meus vídeos e não está inscrito no canal. E também já peço aí que se tu puder me ajudar, já deixa o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que é um vídeo bom e ele recomenda para mais pessoas. Pessoal, eu acabei de construir uma casa que ela foi vendida em 2 meses após a conclusão dela. E nesse mesmo condomínio onde eu construí essa casa, sem mentira, tem dezenas de casas que estão paradas há anos, enquanto que existem outras casas como a minha que são vendidas rapidamente. Então muita gente tem aquela crença de que não vale a pena construir casas para vender porque vai demorar anos para vender a casa. Afinal, elas conhecem alguém que está com um imóvel parado há anos. Então a ideia aqui é mostrar para vocês os 5 motivos que fazem uma casa não vender. Porque um estudo que eu sempre faço antes de construir uma casa é analisar a concorrência. Então eu analiso todas as casas que estão sendo vendidas e as casas que estão paradas. E depois de vários anos fazendo esses estudos, eu encontrei 5 problemas que uma casa pode ter que pode fazer com que ela não seja vendida rapidamente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O primeiro erro, e talvez o mais importante, é erro de localização. Uma casa que está mal localizada. A gente sempre brinca, as pessoas que constroem para vender, que tem 3 coisas que fazem uma casa ser vendida rapidamente. Localização, localização e localização. E por mais que seja uma brincadeira, né, tem várias outras coisas que fazem um imóvel ser vendido ou não, com certeza o fator mais predominante é a localização. A localização é aquele erro que tu não pode cometer. Se tu errar na localização, tu não vai vender a tua casa. Afinal, pensem aqui comigo. Se hoje vocês quisessem comprar uma casa, qual seria a primeira coisa que vocês pensariam? Vocês pensariam, eu quero morar naquele bairro X, eu quero morar naquele condomínio, eu quero morar naquele loteamento. Então a localização é a primeira coisa que a pessoa que vai comprar um imóvel pensa. Então tu precisa ter um imóvel bem localizado. O segundo erro que as pessoas mais cometem é fazer um projeto que não esteja de acordo com a demanda. Olha, eu não estou falando de um projeto ruim, e sim um projeto que não está de acordo com a demanda. O que eu quero dizer com isso? Existem projetos que vendem e existem projetos que não vendem. E talvez um projeto que não venda na minha região, venda na tua, porque as demandas são diferentes. Então, em cada região, em cada cidade do Brasil, em cada rua, em cada condomínio, vai existir uma demanda específica. Ou seja, o tipo de projeto que as pessoas estão procurando. Então, trazendo aqui para o meu exemplo da casa que eu construí para vender, eu notei que nesse condomínio onde eu construía, os projetos que vendiam rapidamente tinham pelo menos 3 suítes em cima e uma suíte embaixo, sendo uma suíte térrea. Eram casas de 300 a 350 metros quadrados, eram casas com fachadas imponentes, com um ambiente bem grande para sala de estar, sala de jantar, com um espaço para escritório. Então, isso é um projeto de acordo com a demanda. E tem muita casa aqui que está parada, que são casas boas, mas os projetos não estão de acordo. Então, um exemplo é uma casa que tem aqui no condomínio, que a fachada é linda, a casa está bem precificada, ela tem um tamanho ótimo. Só que a pessoa que construiu cometeu um grande erro. Todas as suítes dessa casa são pequenas, não tem nenhuma suíte bem espaçosa. E as pessoas que procuram casas nesse condomínio, elas priorizam sim as suítes. Tu tem que ter uma suíte ali confortável com um ótimo tamanho. E como é um condomínio onde tem várias casas à venda, o comprador ele vai ter outras opções. Então acaba que aquela casa, por mais que seja uma boa casa, esse pequeno erro de projeto faz com que ela fique muito tempo sem vender.
O terceiro erro, e esse aqui talvez seja o mais comum que as pessoas cometem, é erro de precificação. O que dita o valor de uma casa não é o quanto tu acha que vale. O que dita o valor de uma casa é o valor de mercado, é o quanto o mercado está disposto a pagar. Então é muito importante que quando tu for construir uma casa para vender, tu faça uma análise de outras casas parecidas com a tua, na mesma região, e veja qual o valor que elas estão sendo ofertadas. E também analise quais casas que estão vendendo. Aqui, conversar com corretores de imóveis pode ser uma excelente estratégia. Então chega para os corretores de imóveis, fala sobre a casa que tu está pensando em construir e pensa, pô, por qual valor a gente consegue vender essa casa rapidamente? Qual é o valor de mercado desse imóvel? Então tem muita casa que é bem localizada, que tem um ótimo projeto, mas às vezes o preço está muito alto. Só fazendo um ajuste no preço já seria suficiente. Um bom sinal que o erro é precificação é aquela casa que tem muitas visitas, então tem muita gente interessada, chega a receber algumas propostas, mas as propostas são muito inferiores ao preço que o proprietário está pedindo. Aí, com certeza, é um erro de precificação. O quarto erro que as pessoas cometem muito é não colocar a casa à venda com corretores de imóveis. Tem muita gente que constrói para vender e é mesquinho, pessoal. A pessoa entra nesse mercado que envolve muito dinheiro e ela não quer colocar a casa à venda com um corretor de imóvel porque a comissão é muito cara, é 5, 6% sobre o valor de venda. Isso é um grande erro. Eu posso falar para vocês, eu já estou nesse mercado há vários anos e todas as casas que eu vendi foram vendidas com corretores de imóveis. Novamente, eu volto para aquela premissa, te coloca no lugar do comprador desse imóvel. Se tu fosse hoje comprar uma casa, o que tu ia procurar? Tu ia procurar uma imobiliária, tu ia procurar um corretor de imóvel. Então esses caras têm uma rede de contatos muito maior, o que vai acelerar demais a venda da tua casa. Então às vezes tu tem uma casa bem localizada, com um bom projeto, com um bom preço, só que essa casa não está chegando nos compradores, porque os compradores não estão procurando essa casa direto com o construtor. Os compradores estão indo nas imobiliárias e vendo quais são as opções de casas que eles têm. E o quinto erro, que é um erro bem de principiante, mas que eu ainda vejo muitas pessoas cometendo, é erro de acabamento. Então, às vezes, a pessoa tem uma casa bem precificada, está à venda com os corretores de imóveis, o projeto é bom, ela é bem localizada, só que a casa está suja, a casa está com problemas de pintura, a casa falta alguns detalhezinhos no acabamento, a casa tu vê que está sem rejunte, ou então a casa está suja. Pode parecer besteira, mas esses pequenos detalhes importam demais. Imagina tu ir visitar uma casa que tu pretende comprar ela, gastar milhares, centenas de milhares de reais nela e tu chega na casa, ela tá com teias de aranha na sala, ou daqui a pouco na fachada tem uma bolha de pintura, tem alguma fissura. Isso é muito ruim e impacta demais na venda desses imóveis. Então, se tu vai construir uma casa para vender, enquanto tu não vende ela, faz a manutenção no imóvel, faz aí a cada 15 dias uma limpeza nessa casa. Isso faz toda a diferença. Um outro ponto que é importante destacar nesse vídeo é que muitas pessoas têm casas paradas porque elas construíram essas casas para morar, não para vender. Mas eventualmente elas querem se mudar ou elas estão em algum momento de vida que elas precisam vender esses imóveis. E é muito importante que se tu vai construir uma casa para morar, por mais que seja o teu sonho, que tu vai construir a casa exatamente como tu quer, que tu tenha um pouquinho de visão lá na frente, porque eventualmente daqui 5, 6 anos talvez tu queira vender essa casa. E essa casa precisa estar de acordo com a demanda da tua região. Então eu tenho muitos clientes, muitos alunos que constroem casas para morar e eu sempre falo para eles, cara, muito cuidado. Faz essa casa para morar, faça uma casa que tu ame, que seja o teu sonho morar nela, mas também olha com uma perspectiva de investimento. Porque lá na frente, talvez, se tu coloque umas escolhas muito específicas tua que não condizem com a demanda da região, talvez tu fique com essa casa por muitos anos parada sem vender. E isso pode ser um grande problema. É aquela coisa, construir casas para vender é extremamente lucrativo, mas o maior risco do negócio é a liquidez, é o tempo que vai demorar para essa casa ser vendida. Como que a gente faz para vender uma casa que não demore muito tempo? Com método. Então hoje eu já construí várias casas
todas essas casas foram vendidas muito rapidamente. A casa que eu mais demorei para vender até hoje foi 10 meses após a conclusão, que é um tempo muito rápido ainda. Eu tenho mais de 1.000 alunos em todo o Brasil que constroem e vendem casas. Diariamente eu recebo depoimentos de alunos que estão vendendo as casas ainda em fase de obra. E toda essa metodologia é o que compõe o meu treinamento online chamado Método FI, onde eu ensino qualquer pessoa a começar a construir casas financiadas para vender. E mais do que um treinamento, é realmente um ecossistema, porque ali a gente tem aulas ao vivo a cada 15 dias, consultorias em grupo, onde eu mesmo vou estar te acompanhando para que tu tenha muito sucesso na construção da tua casa, seja ela para morar ou para vender. Então eu vou deixar aí todas as informações do Método FI no link da descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Por fim, não deixa de curtir esse vídeo porque me ajuda demais e também te inscreve aí no canal, que eu sei que tu está assistindo todos os vídeos e não está inscrito. Te inscreve aí para me ajudar, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.